Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, sobre aquelas séries que eu falei que eu ia fazer, pegar um livro da Bíblia, eu recebi algumas sugestões aqui nos comentários, tá? Inclusive uma muito interessante sobre Atos. Eu estou pensando talvez em abordar Atos, comparando com Sinóticos e Paulo. E eu também queria trazer em breve para vocês aqui um estudo sobre a Trindade, tá? Que eu tenho um trabalho muito amplo sobre a Trindade. E talvez eu faça que nem o Fábio Sabino, sabe? Fazer em lives, que talvez seja mais interessante, pegar um trechinho por trechinho e ir analisando com as pessoas todos aqueles argumentos que os cristãos usam para dizer que Jesus é Deus. Então em breve eu vou começar esse trabalho aí, tá bom? Esse tipo de vídeo assim que eu faço assim, pessoal, com fundo, que até mudei um pouco o formato do canal, esses vídeos eles são mais reflexivos, tá? Eles não são bem teológicos. Porque cada tema que eu abordo nesses vídeos, eu já abordei na parte da Bíblia, teologia, terminologia, pegar o termo, ver o significado, etc., contexto. Então ali é teológico. Aqui que eu faço é mais reflexivo, tá? Porque você transmitir um conhecimento para as pessoas, não é só você pegar e transmitir a parte didática. Você também tem que levar as pessoas à reflexão. Por isso que eu faço eventualmente esses vídeos. Que nem, por exemplo, o diabo. Eu já tenho vídeos aí mostrando que o diabo não existe na Bíblia. Mostrando o que significa o termo, o que é um substantivo, onde ele aparece na Bíblia, etc. Aí quando eu faço assim com fundo, eu tento levar as pessoas ao raciocínio, para mostrar a ilógica da existência de um ser inimigo de Deus. Então são vídeos diferentes, tá? E hoje eu queria falar um pouco sobre a morte nesse vídeo. Ontem, eu vi no Kawaii, acho que foi no Kawaii que eu estava vendo, um trechinho de uma palestra da Monja Coy, que a Monja Coy, só passar o barulho aqui, que bem na hora que eu vou gravar o vídeo, passa a sirene aqui tocando. A Monja Coy é uma pessoa maravilhosa, sabe? Ela é sábia, ela transmite muita paz e conhecimento quando ela fala, então eu gosto às vezes de acompanhar as coisas que ela fala. E a Monja Coy, ela estava falando sobre a morte nesse vídeo. E eu achei incrível a forma tão natural que ela falava sobre a morte nesse trechinho de uma palestra. E achei também coincidência que ela falou uma coisa que eu já falei aqui nesse canal. Que ela falou assim, até sorrindo: você já imaginou viver para sempre? Que chatice que ia ser? Então a morte, dentro dessa ótica, é uma coisa maravilhosa. Se nós cremos, por exemplo, quem é religioso ou teísta, crê que Deus deu o dom da vida, Deus também deu o dom da morte. Porque se a gente fosse viver para sempre uma vida eterna, inclusive ela usou esse mesmo termo, né, que eu já falei aqui no vídeo, uma vida eterna, a vida ia ser uma grande chatice. Eu costumo dizer, eu já até falei uma vez no grupo, né, quando eu estava em grupo de WhatsApp, não tem grupo, tá, pessoal? Todo mundo fica todo dia querendo entrar no grupo, não tem grupo. Mas quando eu estava no grupo, uma vez eu falei isso, eu falei, a vida, ela tem que ter um fim. Tudo que nasce morre. Até o nosso Sol vai morrer daqui a 50 bilhões de anos, vai virar uma supernova. Então tudo tem que ter um fim. Se a gente fosse viver para sempre, ia ser uma chatice. Imagina que você tivesse um dom de viver para sempre. Você ia ver seus amigos morrendo, você ia ver seus parentes morrendo, você ia ver tudo ao seu redor se transformando e você não ia conseguir nem se adaptar a outras realidades. Então ia ser uma coisa insuportável viver para sempre. Mesmo no sentido de longevidade, que é defendido por algumas religiões, uma vida longa, eu também acho que, por um lado, uma vida longa pode não ser uma coisa tão boa. Porque quando você vai ficando cada vez mais idoso, você vai tendo mais problemas de saúde, você vai ficando mais, como é que eu vou dizer, vou usar um termo, impotente. Você não consegue mais fazer certas coisas, não consegue mais fazer certas coisas sozinho. Às vezes você precisa do cuidado dos outros, até para tomar um banho, ou ir num banheiro, fazer alguma coisa ou outra. E muitas vezes você acaba até tendo aquela sensação de se sentir um estorvo na vida de outras pessoas. Então a vida, por mais que nós gostemos da vida e a vida seja um dom de Deus, ela tem um limite. E esse limite não deve ser encarado como um tabu. Porque quando você já chegou nesse limite, é porque você finalmente vai se livrar de todo esse peso que nós carregamos na vida. Só para deixar claro, esse limite que eu estou falando não se refere nem a suicídio e nem a morte violenta, tá? Eu estou falando de morte natural, tá? Não quero que ninguém entenda errado minhas palavras aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é basicamente isso. Conforme a gente vai envelhecendo, a vida vai ficando mais difícil para a gente. A gente vai ficando com mais problema de saúde, a gente não consegue mais fazer certas coisas sozinho, a gente tem mais dificuldade até de interagir com outras pessoas. Então, de certa maneira, a morte ela traz um certo alívio para algumas pessoas. Porque tem até um ditado antigo que fala, né, quem morre descansa, porque os vivos é que sofrem. Porque quando a pessoa morre, a pessoa não tem mais dor, não tem mais problema de saúde, não tem mais conta para pagar, não tem ninguém enchendo o saco, não tem ninguém te aborrecendo. De certa forma, a morte é até um descanso. Por isso que algumas culturas, eu acho que principalmente as culturas orientais, eu não sei se é no Japão, mas eu não vou nem situar para não falar errado, mas eu sei que tem algumas culturas que quando a pessoa morre, eles comemoram, eles celebram. Porque eles têm esse entendimento, que aquela pessoa que faleceu, de certa forma, ela descansou. Ela perdeu todo esse peso que nós carregamos aqui na vida. Então,
é até o inverso, né, da gente, né? Parece que quando a criança nasce, eles não celebram. E quando a pessoa morre, eles comemoram porque aquela pessoa finalmente partiu e vai poder descansar em paz. Ou seja, a pessoa se livrou de todos esses encargos e pesos que nós carregamos durante uma vida. E eu acho que, de certa forma, na nossa cultura, a gente não sabe lidar muito bem com a morte. Para nós é um tabu muito grande, e até um sofrimento muito grande, porque nós temos uma cultura de egoísmo, de apego. Por exemplo, eu sempre falei que eu sou a favor da eutanásia, porque quando uma pessoa está ali, de uma certa forma... Deixa eu passar a viatura. Aqui é fogo. Quando a pessoa está ali de uma certa forma, por exemplo, no estado vegetativo, sofreu um acidente, alguma coisa, está ali sendo mantida por máquinas, aquela pessoa não está mais vivendo. Você só está prolongando a vida daquela pessoa para tentar aliviar o seu sofrimento de perder aquela pessoa. Tem gente até que fala assim, que uma vez um evangélico falou assim para mim num grupo: não, amadinho, eu sou contra a eutanásia porque só Deus pode tirar a vida. Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Mas aquela vida Deus já tirou. Na verdade, o que está mantendo aquela pessoa ainda viva não é Deus. É o ser humano com uma máquina criada por um ser humano. Então o ser humano só está prolongando algo que vai acontecer. Mas a pessoa, para não enfrentar a dor da perda, a pessoa vai ali prolongando por causa da sua dor. Como se a dor dela fosse maior que a dor da pessoa que está ali no estado terminal. Eu lembro, por exemplo, daquele filme do Chico Xavier, do Daniel Filho. Aliás, o Daniel Filho, na minha opinião, é um dos melhores diretores do Brasil. Os filmes dele têm bom roteiro, boas imagens, bom elenco, sabe? Os filmes dele são ótimos. E ele fez um filme do Chico Xavier. Aí tem uma determinada cena que a irmã do Chico, ela tá... Eu não lembro bem qual a enfermidade que ela tem, mas ela estava para morrer. Aí aquele espírito que ele vê, Manuel, aparece para ele e fala: Chico, ela vai ter que desencarnar. Aí o Chico fala para ela: não, eu não vou suportar. Como é que eu vou deixar minha irmã morrer? Eu não vou suportar, eu vou sofrer muito se minha irmã morrer. Aí o espírito olha para ele e pergunta assim: você acha mesmo que a sua dor é maior que a dor dela? Você quer que sua irmã fique anos e anos sofrendo para você não sofrer? Porque a dor do luto uma hora passa. Todo mundo perde alguém uma hora ou outra na vida. O luto é natural. A gente sofre alguns dias, chora, mas depois nós superamos isso. Agora, viver em sofrimento é bem pior. Tanto que tem pessoas... Tem até uma pessoa que me seguia aqui no canal que ele tinha câncer em estágio terminal. E uma vez essa pessoa me ligou. Ele falou que ele desejava a morte, porque ele sofria muito. Sabe, muita dor, sabe, muita dor. Então, nesse caso, o sofrimento daquela pessoa é bem maior do que o sofrimento de quem vai perder aquela pessoa. Então, dentro dessa ótica, nós temos que ser menos egoístas e entender que a morte faz parte da vida e é necessária, tá? E eu acho até que todos nós, se a gente falasse mais sobre a morte entre os nossos parentes, nós tiraríamos esse peso e esse tabu das costas dos nossos parentes, porque a morte é inevitável. Eu, por exemplo, eu conversava muito com a minha mãe sobre esses assuntos. Quem estava no meu grupo sabe que eu falava até de uma experiência sobrenatural que eu tive depois. Não vou mencionar aqui, tá? Mas a gente conversava muito sobre isso, porque a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Eu não sei se amanhã eu vou ser atropelado por um caminhão, eu não sei se amanhã eu vou ganhar na loteria, eu não sei se amanhã ou depois eu posso ser alvo de uma gangue, eu não sei se amanhã depois eu vou virar o presidente do Brasil. Do futuro ninguém sabe nada. Agora, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer um dia. Então a gente conversava sobre isso. Até para ter um preparo psicológico maior para quando chegar a hora. Até porque a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais, não o contrário, porque é muito mais sofrido um pai enterrar um filho. Então eu já tinha ciência disso, a gente conversava sobre isso, entendeu? Sobre essas questões, porque a gente sabe que um dia vai passar por isso. E quando você já tem um preparo psicológico, você não vê a morte como um tabu, você aprende a lidar melhor com essas coisas. Tanto que eu costumava dizer quando eu estava no grupo, né, do WhatsApp, que quando eu morrer, eu vou morrer dando risada, eu vou morrer lá brincando com todo mundo, enchendo o saco de São Pedro, se tiver uma vida, claro. Se tiver uma continuidade, eu vou chegar lá no céu dando risada. Vocês são Pedro esquerdopata, vocês comunistas, canalhas. Porque eu vejo a morte de uma forma natural. Eu até postei uma vez aqui na aba comunidade do canal, uma cena daquele filme A Vida de Brian, onde eles estão na cruz e eles começam a cantar aquela musiquinha, né? Olhe sempre pro lado bem da vida. Esse grupo do Monty Python, eles são a maioria ateus, tá? Pra quem não sabe. E aquela musiquinha que até viralizou depois, né? Na época, aquela musiquinha ele quer mostrar exatamente isso, que a morte é engraçada, a vida é uma piada. Então, se a gente tem certeza que a gente vai morrer um dia, aí que a gente tem que dar mais valor pra vida. Porque a gente não sabe o que vai ser da gente amanhã. Mas a gente sabe que um dia a gente vai partir desse mundo. Nossa, hoje tá infernal aqui o barulho, viu, pessoal? Hoje tá infernal aqui o barulho. Mas enfim, então quando você tem certeza que você vai partir desse mundo um dia, você aprende a valorizar mais a vida.
Que nem eu falei para vocês da minha mãe, eu não tenho nenhum remorso da minha mãe ou peso na consciência por nada que eu tenha feito de errado. Porque, sabendo que um dia a morte vai chegar, a gente tenta fazer o melhor em vida, justamente para evitar essas coisas. Então eu só tenho boas lembranças. Eu cuidei, ajudei, levei médico, levei para passear de avião, para visitar os irmãos dela, encontrei os irmãos dela, né, depois de 50 anos, para quem não sabe. Então, eu fiz tudo o que eu podia. Então, quando você tem essa ciência de que a pessoa vai partir um dia, aí que você se esforça mais ainda para valorizar as pessoas em vida, enquanto elas estão vivas. Seus familiares, seus amigos, etc. Porque você sabe que um dia você não vai estar mais aqui. Então é bom a gente fazer o nosso melhor, justamente para evitar depois remorso, peso na consciência. E por fim, tem duas coisas que eu acho horrível, pior que a morte, que é primeiro essa questão de peso na consciência, da pessoa que quando a pessoa está viva, trata mal, não ajuda, não cuida, sabe? Faz tudo que é errado e depois fica chorando depois que a pessoa morre. Eu acho até engraçado, né, que o Papa Francisco uma vez ele falou sobre isso, né, no dia de finados. Ele falou assim, quando a pessoa estava viva não fazia nada, nem lembrava que a pessoa existia. Depois que morre vai lá levar um pouco uma florzinha no túmulo e acha que está fazendo alguma coisa. Sendo que depois que morre não adianta fazer mais nada. Pode levar arroz que nem os japoneses, pode levar flor que nem os ocidentais. A pessoa não vai adiantar mais nada, tem que fazer enquanto está viva. E o Papa Gregório ele falou uma frase sábia, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas era referente a isso. Onde ele estava dando a entender que o finados era só uma data simbólica. Que o mais importante é você tratar com carinho os vivos do que os mortos. Porque senão depois não adianta você ficar depois com peso na consciência, porque depois da morte não volta mais. E outra coisa que eu acho pior do que a morte é a morte em vida. A morte em vida é quando você perde uma pessoa, ou você perde o contato de alguma pessoa e você nunca mais vê aquela pessoa e você não sabe se aquela pessoa está viva ou morta. Porque se você sabe que a pessoa morreu, você vai sofrer sim. Mas aquilo passa o momento, porque a sua racionalidade vai entender que aquilo aconteceu e é inevitável, não tem como voltar atrás. Agora, quando você perde uma pessoa em vida, que some, você fica a vida inteira angustiado, alimentando uma esperança de reencontrar aquela pessoa. Porque você não sabe se a pessoa morreu, se a pessoa está bem, se não está bem. Como, por exemplo, aquela irmã daquele lutador Vitor Belfort. Nunca encontraram aquela moça. Então, até hoje, acho que a família dele deve sofrer, sem saber se ela está bem, se está viva, se está morta, onde é que está, porque é horrível você perder pessoas em vida. Eu costumo dizer que perder uma pessoa em vida é pior do que perder uma pessoa em morte, tá? Só o barulho. Hoje está meio barulhento aqui, mas eu já vou encerrar o vídeo já, tá, pessoal? E por fim, o que eu queria dizer para vocês é isso. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, então a gente tem que aproveitar ao máximo esse período que a gente passa pela vida. Tem gente que acha até estranho, né, que eu tenho canais de temas diferentes, né, teologia, humor, agora estou me metendo em política, fazia minhas composições quando eu comecei no YouTube. Eu digo, enquanto eu estou vivo, se eu puder explorar todo o meu potencial criativo, intelectual, tudo que eu possa explorar na vida, eu vou querer explorar. Porque a gente sabe que amanhã depois eu não vou estar mais aqui na vida. Inclusive essa é uma das minhas lutas, que eu luto contra a frescura das igrejas. As igrejas colocam o fiel numa bolinha, onde tudo é pecado e é proibido. Você não pode ouvir música do mundo, amadinha, é proibido. A pessoa passa esse breve momento pela vida inteira, você nunca ouviu um rock, um Raul Seixas, um Tim Maia, sabe, um Luiz Gonzaga, fica só ouvindo aquelas músicas de louvores. Você limita aquela pessoa. E a nossa existência aqui na Terra é só uma fração de segundo. Sabe, a Terra já tem o quê? 6 bilhões de anos. Nós não somos nada aqui na Terra, é só uma faísquinha, a gente só passa aqui pela Terra. Então esse tempo é tão curto que a gente passa na Terra, para perder tempo se limitando com frescuras. Ah, não pode fazer piada porque com Deus não se brinca, amadinho. Quem falou isso? Quem falou que não pode fazer uma piada? Quem falou que não pode jogar um futebol? Quem falou que não pode tomar uma cervejinha com os amigos? Só pode ouvir música gospel? De onde é que eles tiram essas frescuras? Então esses grupos religiosos, principalmente os evangélicos, eles limitam tanto a vida do ser humano, sendo que a vida já é tão curta, que essas pessoas quando morrem, elas não aproveitam nada da graça da vida. Ou como dizia Spinoza, né, se Deus criou todo esse planeta maravilhoso, é pra gente curtir esse planeta maravilhoso. Pra que Deus fez praias tão bonitas? A gente não pode ir na praia dar um pulinho no mar? Claro que pode. Mas eles limitam tanto as coisas, que a pessoa passa às vezes esse período de vida que é tão curto, presa, deprimida, com ódio. Um ódio às vezes não sabe nem do que, ou ódios de outros grupos, não sabe nem por quê, só porque o pastor mandou odiar. Ou o pastor convenceu ela que Deus odeia aquelas pessoas. Deus odiar já é um paradoxo, né? Já é uma coisa bem maluca, mas eles convencem essas pessoas disso. E até esse período de vida que é tão curto, as pessoas se limitam, até porque elas acreditam que vai ter uma continuidade da vida.
E elas acreditam que a outra vida vai ser melhor que essa. Ah, vai ter alegria, amadinho, vai ter festinha. E se não tiver nada? E se morreu, acabou? Valeu a pena tanto sacrifício por algo que não existe? Ou algo que você não pode provar, que você não tem certeza? Então, pessoal, eu vou terminar esse vídeo me inspirando aqui na Monja Coen, que eu achei muito sábio o vídeo dela. Eu já sou um admirador dela, eu acho ela muito inteligente, sabe? Que a maior graça da vida é saber que um dia ela acaba. Tá bom? Obrigado aí por ter assistido, espero que tenha entendido, tá? Não falei de suicídio, tá? E nem de mortes violentas, tá? Só para deixar claro, tá? Quem gostou, dá um like no vídeo, comenta o que achou. Paz a todos.